Olá, eu sou Amadeu Maia e esse é o programa Você e a Lei, com o advogado de imigração, Dr. Moisés Absan. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou em uma publicação na Truth Social nesta segunda-feira que está preparando para declarar emergência nacional como parte de seu plano de deportar imigrantes em larga escala. Pessoas próximas ao presidente eleito e seus assessores estão trabalhando para expandir as instalações de detenção para que a promessa de campanha de deportação em massa seja cumprida, incluindo a revisão de áreas metropolitanas aonde já existem essas instalações. Dr. Moisés Absan, seja mais uma vez bem-vindo. Bom dia. Ao seu programa, né? Bom dia, boa noite ou boa tarde, porque... Depende de onde você vive. Depende de onde você vive e que momento você está a ver, né? Doutor Moisés, o advogado de imigração, ele tem um papel crucial num momento como esse, onde está muito eufórico, as pessoas estão eufóricas, as pessoas estão em dúvidas. E o papel do advogado de imigração é muito importante nesse momento de novas políticas restritivas de imigração nos Estados Unidos, não é? É. Como que o advogado está se preparando? Como o senhor está se preparando? Os advogados sabem que o Donald Trump, ele é um grande mentiroso e ele sabe que ele não pode fazer isso. Imagina isso, 20 milhões de pessoas ilegais no país. E se eles deportam 1 milhão por dia, eles têm que gastar $1 trilhão cada semana. O governo americano não tem esse dinheiro, primeira coisa. Segundo, eles não têm suficiente pessoas trabalhando para eles, para ir atrás deles. E eu estou seguro que o military não vai ajudar ele muito, porque eles não querem. Mesmo ele empregando uma série de estratégias para, inclusive, fazer essa execução dessa ordem, é difícil? É muito difícil porque os pessoas em cargo do military, eles têm que decidir se é uma coisa boa para todo mundo. Eles têm outros problemas, eles têm guerras no mundo, eles têm muitas coisas para fazer. Mas, no fim, é assim, de 20 milhões de pessoas que estão ilegal, eu estou seguro de metade deles qualifica para a lei de 10 anos. Sabe a lei de 10 anos? Sim, se já está 10 anos. Pessoas que estão 10 anos ou mais têm crianças nascidas aqui e vai sofrer se eles são deportados. Isso vai atrapalhar a corte muito. Hoje, quando eu recebo um caso novo, eu recebo no ano 2028. Isso, ele declarando, vamos dizer, um estado de emergência, automaticamente abole ou se faz desnecessário o direito do imigrante? Tipo assim, ele declarou o estado de emergência, ele deporta o imigrante perde o direito de ir a uma corte com a declaração de emergência? Eu não creio. Porque existem ritos a ser seguidos, né? Sim, a Constituição fala que cada pessoa que está nesse país se tem um caso contra ele, tem direito de lutar, de saber quem está acusando e para dar uma defesa. Então, não é uma coisa, ele decidiu que ele vai deportar 20 milhões de pessoas, ele pode falar isso. É mais um discurso político que ele prometeu para sua base? É mais isso? Só isso, para ganhar votos. Mas ele nunca vai poder fazer isso. Isso é impossível. Hoje é dia 19, hoje é dia 19 de novembro. Nós estamos falando desse assunto durante já praticamente um mês para trás, porque é o que está na mídia, é o que a mídia fala. Se você ligar hoje os telejornais americanos, sempre tem isso. Foi pautada essa fala dele ontem e a gente vai trabalhar muito. Eu espero que o Dr. Moisés Absan ele esteja como, não só como advogado, mas como um profeta também, que seria, assim, muito injusto. A gente fala, se tiver um imigrante criminoso, não tem problema, a gente acha que tem que ser deportado mesmo. Depende do crime. Uhum. Se é um crime pequeno, que era criança e roubou uma coisa na loja que vale $10, Sim.
para mim, esse não é um crime sério. É diferente de um imigrante que assassinou alguém. Esse é diferente. Esse também seria o high priority, né? São os que talvez vão... E que eles estão fazendo agora, que eles vão fazer quando o Trump toma o cargo, eles vão primeiro ir atrás de todo mundo que já tem uma ordem de deportação e não saiu. Primeiro. Segundo, todas as pessoas que têm um caso criminal que ainda está nesse país. E no fim, se eles têm suficientes pessoas, eles vão ir atrás do povo. Dos indocumentados, né? Mas você sabe que o governo federal, por muitos anos, está tentando para convencer os países, os estados, para falar que a polícia deles vai ajudar a polícia da imigração. Alguns estados permitem, né? Sim, eu penso que é 14 estados que fazem essa política. Mas a maioria não. Então, de 50 para 14 é muito mais da metade que não permite usar sua polícia para isso. E normalmente isso acontece nas cidades grandes, como New York, Newark, Manhattan, esses lugares, a polícia não vai fazer nada. É verdade. Não vai. Doutor, eu vou falar aqui para as pessoas que estão nos vendo agora que a partir da semana que vem, antes do Thanksgiving, dia 26 de novembro, o programa Você e a Lei será ao vivo, isso mesmo, ao vivo e com sua participação. É uma oportunidade para você tirar suas dúvidas sobre imigração e entender melhor os seus direitos. Deixe a partir de agora, a partir do programa de hoje, deixe logo suas perguntas aqui nos comentários deste programa e não perca essa chance de participar. Aproveite também, inscreva-se no canal e ative as notificações, o sininho das notificações, para saber quando vamos entrar no ar novamente. Doutor, quais são os direitos constitucionais, os direitos que estão na Constituição dos imigrantes e que podem ser invocados, que esses direitos podem ser solicitados em caso de, vamos dizer, uma deportação dessa em massa e tudo? Quais são os principais direitos deles? Bom, primeiro, todo mundo que está aqui no país tem direitos, dependem quantos anos eles estão aqui e que membros de família eles têm. Então, ele sempre pode, se está aqui 10 anos ou mais e tem uma criança que nasceu aqui, pode aplicar para a lei de 10 anos e, se dá certo, recebe o Green Card. Existe também dentro da Constituição norte-americana, que é algo que não se muda, tanto que a Constituição ela é fininha, ela nem é grossa, porque dali não se muda muita coisa. Tem a emenda 5ª e a emenda 14 da Constituição, que garante àqueles mesmo em status ilegal que eles tenham o direito de um julgamento adequado. A Constituição Sim. garante isso, não garante? A emenda 5 é federal. A emenda 14 é para os estados. Então, todo mundo tem seu direito, embaixo da 14 ou 15 emenda, para apresentar na corte e lutar. Tem um julgamento justo. Sim, eles não podem só pegar uma pessoa, põe ele no avião e mandar ele sair. Isso não é a lei. Isso faz praticamente quando você chega no aeroporto e dali é deportado, que a lei permite fazer Sim, isso. Você chega na borda, você na chega porta, na né? porta, ainda você não entrou, então ainda não tem direitos. Mas uma coisa interessante, eu estou escutando muitas pessoas na televisão, Sim. no rádio, falando que quando a pessoa está entrando no país e aplica para asilo, essas pessoas são ilegais aqui. Mas não. O direito de aplicar para asilo é um direito que todo mundo tem. Constitucional. E é legal. Se a pessoa vai ao ponto de entrada e fala asilo político, eles têm que deixar ela entrar e ter uma audiência com o juiz. Uau! Então, eu odeio quando eles falam no internet, eles estão todos ilegais aqui. Mas eles não estão ilegais. Pessoas têm direito de pedir ajuda quando eles vivem num país com muitos problemas. E é mal, a família está morrendo. Então, pegando dessa sua premissa que o senhor acaba de falar agora, um sujeito entrou pela borda ali do México com os Estados Unidos, ele se apresentou a um agente de imigração, ele pediu asilo político, ele recebe ali
um papel dizendo que ele tem uma corte, ele recebe todo um processo ali. Sim. Naquele momento, ele não entra ilegalmente, ele está entrando legalmente até que o caso dele seja julgado, Yeah, é isso? é verdade. Ele entra em uma coisa que ele chama parole. Parole é uma entrada. Então, ele entrou legal e aplicou para asilo. Então, agora nós temos que esperar o processo. O processo, yeah. Aí agora vamos para outro ponto. O imigrante está assistindo a gente nesse momento. Ele entrou pela fronteira, passou pelo agente, o agente, olha, você vai entrar, pediu asilo, deu uma corte. Ele faltou a primeira corte. Aí agora ele já está ilegal? Claro, ele está ilegal e tem grandes problemas, porque ele só tem 6 meses para abrir o caso sem problema. Se passa os 6 meses, é muito mais difícil. Você tem que provar que você não recebeu o documento. Sim. É bem complicado. Então, a lei migratória ela é cheia de nuances, ela é cheia de entremeios ali, porque o momento que ele entra, vamos dizer que ele entrou, aí a corte lá está marcada para daqui a um ano. No período que ele entrou, até um ano, ele está em processo, ele está legal. E depois que ele está em processo por 150 dias, ele recebe o permissão de trabalho e o seguro social. Ainda recebe esses benefícios. Sim. E aí ele não pode faltar uma corte. Olha, se você está nos assistindo, você entrou pelo México, você faltou uma corte, você prejudicou todo o processo que você poderia ter. É não faltar corte, né? Não dever corte, É melhor né? ir na corte, porque o pior que pode acontecer, você perde o caso, você pode apelar, ganhar 5 anos na apelação, e no fim, eles não vão deportar você, eles vão pedir para você sair voluntário. Ainda tem essa chance, né? Sim, Você então tem 30 dias aí para sair. Muito melhor para apresentar na corte, quando você tem que ir na corte. Mas tem medo disso, tem medo de ir na corte, atrapalha tudo. Aí agora esses casos vão ser mais difíceis, inclusive fazer a defesa desse tipo de você imigrante, sabe né? que os juízes que nós temos aqui nos Estados Unidos, metade deles são republicanos. Aqui em New Que Jersey? não gostam, no país inteiro. No país todo, né? Que não gosta dos imigrantes. Mas quando eles fazem esse julgamento, pela sua experiência, claro, o senhor não vai dizer nome, eles fazem com um teor ideológico ou eles seguem a base da Constituição, a base da lei? Olha, Deixei o doutor Moisés Absan agora eu deixei o doutor Moisés Absan aqui. Eu abracei sem fazer força, né, doutor não, Moisés? mas ele obedece à lei, o juiz. Mas a lei não é tão fácil. E muitas vezes tem dupla Entendimento, tem entendimento, duplo sim, entendimento. e Né? cria problemas, sim. É verdade. Doutor Moisés Absan, é possível desafiar legalmente uma declaração de emergência nacional nos tribunais federais? Por exemplo, o Trump ontem, segunda-feira, falou que ia declarar essa emergência nacional. É possível desafiar essa lei ou entrar com recurso para barrar essa lei em tribunal federal? Eu penso que o presidente tem esse direito e é muito pouco que nós podemos fazer para parar isso. Em 2018, ele usou, por exemplo, o caso do Havaí, 2018, onde a Suprema Corte, inclusive, considerou questões constitucionais e de autoridade executiva em relação à restrição de viagem. Ele queria não permitir, por exemplo, um imigrante pegar um avião e ir para o Havaí. O muçulmano. Os muçulmanos, né? Yeah. É verdade. E nesse país não pode ter uma lei que ajuda uma religião e não ajuda a outra. Não pode ter discriminação. Não pode ter essa discriminação. Doutor Moisés, em off aqui, off the records, a gente estava conversando antes do programa se iniciar, o senhor já notou, já percebeu, claro, uma mudança no volume, no movimento de imigrantes a procurar o seu trabalho. Evidentemente, isso é só um reflexo, porque os outros escritórios de imigração também já devem ter notado isso também. Eu creio que todos. Mas já é pouco, é sensível ou já é bem substancial a procura das pessoas? Ainda é pouco para mim. Antes eu não sei, estava muito mal e eu só tenho apontamentos 2 ou 3 dias na frente. Certo.
Agora eu só tenho 3 semanas na frente, Ou seja, se eu quiser hoje, eu ligando para o senhor, eu não tenho vaga para amanhã, só daqui a 3 semanas. normalmente. Então já é uma procura. Os escritórios de advocacia, de imigração, vão começar a ter muitos processos a partir de agora, por conta das pessoas que deixaram isso rolar e agora que estão Tem muitas pessoas que entrou legal, está casada com um imigrante, mas nunca fez nada. Mas agora eles estão nervosos, eles vão fazer uma coisa. Eles vão falar com seus advogados? E aí é onde entra o trabalho do advogado. Sim. E a gente sempre está batendo numa tecla aqui, que o trabalho do advogado de imigração é um trabalho sério, é um trabalho que tem o amparo da Constituição norte-americana e que muitas pessoas aí, agência de viagem que não tem essa permissão, tem pessoas aí que, serviços de consultoria que não tem essa permissão, não façam isso. Às vezes o barato pode sair caro. A gente sabe que um custo de um trabalho de imigração não é barato, não é. Mas se você tenta baratear mais isso e procura uma pessoa que não tem a qualificação, você pode botar a sua vida toda a perder, não é isso, doutor? É incrível quantas pessoas eu recebo todas as semanas que foi para uma agência de viagem, uma agência de tradução, e eles prepararam os papéis e a imigração manda de volta com problemas que eles têm que corrigir. E aí é onde está o problema, procurar pessoas não qualificadas, né? Sim, e também, se eles estão aplicando para asilo e eles mandam os papéis errados e a imigração manda de volta, e quando eles preparam direitinho e mandam mais uma vez para a imigração, já passou um ano. Entende? O imigrante só tem um ano para começar o caso de asilo. Agora, por razão dessas agências, essas pessoas passaram um ano e agora vai ter muitos problemas. Uau. Doutor Moisés, quais as defesas que um advogado pode realizar em casos de deportações, tipo, em massa? Ou o caso é tratado individualmente? Tipo assim, o senhor pode entrar e defender, tipo, várias pessoas que estão sendo deportadas? Cada pessoa tem seu direito da defesa. E cada pessoa é uma defesa diferente? Sim, porque você fala com eles estão aqui 15 anos e tem 3 crianças americanas. Sim. Tudo bem. O outro aplicou para asilo político e ele tinha muitos problemas porque os bandidos mataram a mãe e o pai dele. Sim. Então, cada um é diferente. E a estratégia do advogado tem que mudar para cada caso. Imigração é como o jogo xadrez, chess? Sim, chess, essa xadrez. Xadrez, porque tem muitas coisas que você pode fazer e é fácil para fazer um erro. Uma peça mal movimentada pode perder o jogo, né? Perder o jogo. Como no xadrez, né, doutor Moisés? Como é que os advogados de imigração, eles podem lidar com a separação de famílias como resultado de política de imigração? Como é que ele pode? A família é um peso que pode ser considerado, inclusive na hora de um julgamento de um juiz. O cara, como você falou agora, o sujeito ele é ilegal, mas a mulher é legal e tem filhos americanos. Na hora de um julgamento, é levado em conta isso também? Sabe o que é? Até hoje, se a pessoa que eles querem deportar está casada com uma americana, nós podemos ir para o advogado de imigração e pedir para ele fechar o caso, pôr o caso para dormir, e faz o processo para o perdão. 601A é um perdão para pessoas que entrou ilegal e viveu aqui ilegal, e podemos fazer esse processo. Mas se o imigrante não fala com o advogado e pensa que ele pode fazer isso mais barato, aí eles vão ter problemas. Olha, gente, esse é o programa Você e a Lei, com o advogado de imigração, Dr. Moisés Apsan. Nós vamos sempre estar tocando nessas teclas e até a posse do novo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, na verdade, é muito incógnita, né, do que realmente vai acontecer de fato. Mas que vai acontecer algo, vai. Dificuldade de tirar, por exemplo, vistos lá no Brasil, essas coisas, tudo ele pode fazer também, pode? Tudo ele pode atrapalhar.
Porque ele é o chefe do Department of State, que controla os consulados. Sim. Então, ele pode falar, de hoje para frente, se a pessoa quer um visto de turista, eu preciso mais provas que eles vão voltar para o Brasil. A história que ele sempre pergunta, você tem que ter ligações, né? Ligações fortes, né? Sim, quando você aplica para o visto de turista, você tem que mostrar uma razão para voltar para o Brasil. Uhum. Não que você vai ficar aqui Vínculos, trabalhar. né? Chama de vínculos. Vínculos no Brasil. Ele pode falar que precisa muito mais vínculos. Ele endurecer mais essas regras. Ele cria problemas para todo mundo que quer entrar. Outro ponto que eu estive, inclusive, pesquisando e lendo agora recentemente é o turismo de crianças nascidas nos Estados Unidos. Como é esse turismo? Você está grávida lá no Brasil, com 6, 7 meses, você viaja para os Estados Unidos para ter seu filho aqui e ter seu filho nascendo em solo americano. Ele quer barrar com a cidadania desse tipo de... Isso é uma coisa incrível que ele quer fazer. Ele quer tirar a cidadania de todas as crianças que nasceu se os pais são ilegais. Isso é contra a Constituição americana, que fala todo mundo que nasceu no país é americano. E ele quer tirar esses direitos. É incrível o que ele quer fazer. E aí, por exemplo, principalmente nessas questões, o pai viaja só para ter o filho aqui, é mais fácil ele fazer uma lei dessa, principalmente com o Senado e a Câmara dos Representantes na mão? É mais fácil ele virar uma lei dessa? Sim, ele tem que ir para eles e pedir para eles fazer a lei, mas você sabe que o republicano está controlando o Senado e Câmara de Representantes. Sim. E o presidente é a única pessoa que pode veto, não aceitar a lei. Então, ele agora vai controlar tudo. Doutor Moisés, outra questão que a gente vê é sobre os locais de detenção dos imigrantes ilegais, que às vezes são locais desumanos, são locais insalubres, são locais sujos. Como é que o advogado de imigração ele pode proteger o imigrante que ele está preso em condições desumanas? Como que há como defender esse imigrante que está preso num centro de detenção que esteja desumano? É muito difícil. Só se a pessoa está doente ou tem uns problemas, você pode ir na Corte Federal e pedir para eles tirar a pessoa de lá. Mas isso é raro. É difícil. A imigração faz o que eles querem. É difícil. No primeiro mandato de Trump, a gente viu separação de famílias também, onde crianças ficaram detidas em locais inapropriados também. Milhares de crianças. E até hoje não encontraram a mãe e o pai deles. Até hoje. Mais de 1.000. Até hoje. Até hoje não encontraram a mãe e o pai deles. Como que as organizações não governamentais, as ONGs, como a ACLU, a CLU, né, já estão, inclusive, se movimentando em relação a isso? Como é que eles vão poder contestar isso juridicamente nos tribunais? Eles podem fazer isso? Sim, também? isso eles vão fazer, porque é branco e negro. A Constituição fala, se a criança nasce aqui, ele é americano. Tem nada mais. E, então, os juízes, eu creio que vai estar no lado das crianças. E então, o trabalho que as ONGs vão fazer vai ser um trabalho bem difícil. Bem difícil, mas eles vão ganhar. Ok. Olha, esse é o programa Você e a Lei com o advogado Dr. Moisés Apsan. Estamos aqui todas as terças-feiras e a partir do dia 26, gente, vamos estar aqui ao vivo, em direto, para que você possa fazer a sua pergunta para o doutor. Mas você já pode fazer sua pergunta nesse programa de hoje, nesse vídeo. Se você está vendo um corte também do programa, vai lá no corte e deixa a sua pergunta, tá bom? Doutor Moisés Apsan, muitíssimo obrigado por sua participação. Dia 26 vamos fazer ao vivo, como eu falei, e também dia 19 também na SBT Television, ao vivo também para principalmente os telespectadores portugueses, tá bom? Tá bom, obrigado, doutor. Esse foi mais um Você e a Lei. Bom programa. Good.